Olá, seja bem-vindo à Ilha do Terror. Hoje apresento a você um relato que não apenas desafia a lógica, mas também a percepção de realidade. Uma herança misteriosa, um aviso ignorado e uma escolha que ninguém deveria ser forçado a fazer. O que você está prestes a ouvir é uma história de como o desconhecido pode tomar o controle de nossas vidas. Então, se você é corajoso o suficiente, sente-se, apague as luzes e ouça com atenção. Mas antes, se inscreva-se aqui no canal. Se você quiser ver seu relato de terror aqui, pode deixar nos comentários ou enviar para o e-mail que está na descrição. E lembre-se, algumas portas nunca devem ser abertas. Meu nome é André, e o que estou prestes a compartilhar não é apenas uma história de terror. É um aviso. Não sou uma pessoa que acredita no sobrenatural, ou pelo menos não era até que algo fora da minha compreensão invadiu minha vida e me mostrou que existem forças além do que podemos ver ou entender. Tudo começou há cerca de 2 anos, quando recebi uma ligação inesperada de um advogado. O homem do outro lado da linha me informou que eu havia herdado algo de um parente distante. A princípio, pensei que fosse engano, mas ele explicou que o parente em questão era meu tio-avô, Eduardo. Eu mal me lembrava de ter ouvido falar dele. Quando criança, lembro que minha mãe mencionava Eduardo com certo desconforto. Ele era descrito como um homem excêntrico, isolado e obcecado por coisas antigas. Mas para mim, ele era apenas uma figura vaga nas histórias de família. Ele deixou um item específico para você, disse o advogado. Uma caixa de madeira. Ele foi claro em suas instruções. A caixa deve ser entregue apenas a você. Não dei muita importância àquilo. Pensei que se tratava de alguma relíquia de família ou um objeto sem grande valor. Aceitei a herança mais por curiosidade do que por interesse. Algumas semanas depois, a caixa chegou. Era pequena, com cerca de 30 centímetros de comprimento, feita de madeira escura e marcada por símbolos gravados que eu nunca tinha visto antes. Os desenhos eram intrincados, quase hipnotizantes. Junto da caixa havia uma carta. André, esta caixa é meu único legado para você, mas preciso avisá-lo. Nunca a abra, sob nenhuma circunstância. Não importa o que você ouça, sinta ou pense, mantenha-a fechada. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Achei aquilo um tanto melodramático. Que tipo de pessoa deixaria uma herança com um aviso tão estranho? Guardei a caixa no escritório e tentei esquecê-la, mas algo nela parecia me chamar. Naquela primeira noite, enquanto trabalhava, ouvi um som vindo do escritório. Era baixo, como uma batida suave, mas o suficiente para me distrair. Fui até lá e vi que nada estava fora do lugar. A caixa estava exatamente onde eu a havia deixado. Voltei para minha mesa, mas as batidas continuaram. No início, pensei que fosse algum problema na tubulação ou talvez um rato dentro da parede. Mas as batidas eram rítmicas, quase intencionais. Ignorei e fui dormir. Mas naquela noite tive o primeiro pesadelo. No sonho, eu estava em um campo vasto, envolto por uma névoa densa. No centro do campo, havia uma mesa, e sobre ela, a caixa. Aproximei-me lentamente, sentindo o ar ficar mais pesado a cada passo. Quando estendi a mão para tocá-la, ouvi uma voz suave, quase um sussurro. Abra-me. Acordei com o coração disparado, coberto de suor. Na manhã seguinte, tentei rir da situação. É só uma caixa velha, pensei. Mas algo dentro de mim sabia que havia mais naquela herança do que aparentava. Nos dias seguintes, os eventos estranhos se intensificaram. As batidas na caixa ficaram mais frequentes, e agora eu podia jurar que ouvia sussurros vindo de dentro dela. O ar no escritório parecia mais frio, e toda vez que eu entrava no cômodo, sentia como se estivesse sendo observado. Decidi ligar para o advogado que me enviou a herança, mas ele não atendeu.
Tentei procurar mais informações sobre o meu tio-avô, mas não encontrei muito além de registros antigos. Parecia que Eduardo havia passado grande parte da vida tentando apagar seu próprio rastro. Finalmente, numa noite chuvosa, não consegui resistir. Peguei a caixa e a coloquei na mesa. Examinei os símbolos de perto, notando detalhes que antes haviam me escapado. Eles pareciam formar padrões que se moviam levemente à luz, como se tivessem vida própria. Eu deveria ter ouvido o aviso. Peguei uma chave de fenda e forcei a tampa. Assim que a caixa se abriu, um vento gelado varreu o escritório, apagando as luzes. Dentro havia um espelho pequeno, oval, com uma moldura dourada. O espelho parecia normal à primeira vista, mas quando olhei mais de perto, percebi que o reflexo não era o meu. A figura no espelho era semelhante a mim, mas havia algo errado. Seus olhos estavam fundos, como se carregassem séculos de sofrimento, e havia um sorriso perturbador em seus lábios. "Quem é você?" perguntei, minha voz tremendo. A figura inclinou a cabeça e respondeu: "Eu sou você, ou pelo menos serei em breve." Antes que eu pudesse reagir, uma força invisível me puxou para dentro do espelho. Quando acordei, estava em um lugar que parecia minha casa, mas tudo estava errado. As paredes estavam cobertas por algo que parecia pulsar, como carne viva. O ar era pesado e um cheiro metálico preenchia o ambiente. Tentei sair, mas cada porta que abria me levava de volta ao mesmo lugar. Uma sala escura com a caixa no centro. A figura do espelho estava lá, agora mais nítida. Seus olhos brilhavam com algo que parecia um misto de raiva e diversão. "Bem-vindo, André", disse ela, sua voz ecoando pelo ambiente. "Você abriu a caixa. Agora estamos conectados." "Conectados como?" perguntei, tentando manter a calma. "Eu sou a sua sombra", respondeu. "Tudo o que você teme, tudo o que você perdeu, tudo o que você esconde, eu sou isso. E agora você terá que me enfrentar." De repente, as paredes começaram a se mover e a sala mudou. Agora eu estava em um hospital, segurando a mão de minha mãe no leito de morte. Ela virou a cabeça lentamente para mim e disse: "Por que você nunca esteve aqui quando precisei?" Eu tentei responder, mas minha voz não saía. Antes que eu pudesse reagir, a cena mudou novamente. Agora eu estava em um parque, vendo minha ex-namorada sorrir para mim. Mas quando me aproximei, seu rosto mudou. Seus olhos ficaram vazios e um sorriso cruel tomou conta de seus lábios. "Você sempre destrói tudo ao seu redor, André", disse ela. As cenas continuaram a mudar, me forçando a reviver momentos que eu preferia esquecer. Era como se o tempo estivesse se dobrando ao meu redor, prendendo-me em um ciclo interminável de culpa e sofrimento. "Isso é apenas o começo", disse a figura. "Quanto mais você resistir, mais forte eu fico." De volta ao escritório, percebi que estava segurando o espelho novamente. A figura estava lá, rindo enquanto observava cada movimento meu. As batidas na caixa recomeçaram, mais altas e constantes. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de acabar com aquilo. A cada dia, minha realidade parecia se desintegrar mais. O espelho e a caixa pareciam me seguir como sombras, sempre presentes, mesmo quando eu os deixava para trás. Em um momento de desespero, decidi me livrar deles. Coloquei ambos em uma sacola e dirigi até uma floresta afastada, longe de qualquer civilização. Sob a chuva intensa, cavei um buraco fundo o suficiente para enterrar qualquer lembrança daqueles objetos. Joguei a caixa e o espelho no buraco e cobri tudo com terra. Ficou lá, ou pelo menos era o que eu acreditava. Mas naquela noite, as coisas ficaram ainda piores. Enquanto dormia, fui acordado por um barulho vindo do andar de baixo. Um som de batidas ritmadas que reconheci imediatamente. Levantei-me, tremendo, e desci as escadas. Quando cheguei à sala, vi a caixa e o espelho sobre a mesa de jantar, como se nunca tivessem saído dali. Minha respiração acelerou. Peguei a caixa e joguei-a contra a parede, mas ela não quebrou. Pelo contrário,
parecia mais intacta do que nunca, como se fosse imune à minha raiva. Foi então que ouvi novamente a voz. Você não pode se livrar de mim, André. Estamos ligados agora. O reflexo no espelho piscou para mim. No dia seguinte, decidi buscar respostas. Lembrei-me de um antigo amigo da faculdade, Gustavo, que era especialista em história e simbolismo antigo. Ele trabalhava em um museu e era conhecido por suas pesquisas em manuscritos raros e artefatos estranhos. Levei a caixa e o espelho até ele, na esperança de que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Quando Gustavo viu os objetos, sua expressão mudou imediatamente. De onde você tirou isso? Ele perguntou com a voz cheia de preocupação. É uma herança, respondi. Por quê? Você conhece esses símbolos? Ele hesitou antes de responder. Esses símbolos pertencem a uma linguagem arcaica, usada em rituais de ligação. Essa caixa, ela não é apenas um objeto, é um receptáculo. Receptáculo para o quê? Algo que não pertence a este mundo, disse ele com um tom sombrio. Gustavo explicou que os símbolos na caixa indicavam que ela havia sido usada em um ritual antigo, projetado para aprisionar uma entidade, mas ao abri-la, eu havia quebrado o selo que mantinha a criatura contida. Agora, ela está conectada a você, disse Gustavo. E pelo que parece, ela está tentando tomar o controle. Os dias seguintes foram um borrão de medo e desespero. Gustavo tentou me ajudar a entender a natureza da entidade, mas a cada passo que dávamos, parecia que ela estava sempre um passo à nossa frente. Certa noite, enquanto estudávamos os símbolos da caixa, Gustavo encontrou uma passagem em um manuscrito antigo que falava sobre o portador do reflexo. Segundo isso, a entidade usa o reflexo como uma ponte entre o mundo dela e o nosso, explicou ele. Ela se alimenta de memórias, emoções e medos, até que o portador não seja mais capaz de resistir. Então, como eu paro isso? Perguntei desesperado. Há um ritual de selamento, disse Gustavo, mas é perigoso. Se falharmos, a entidade pode se libertar completamente. Eu faço o que for preciso, respondi. O ritual precisava ser realizado em um local isolado, longe de qualquer interferência externa. Gustavo preparou tudo: velas, círculos de proteção e símbolos desenhados no chão. Naquela noite, fomos até uma cabana abandonada nos arredores da cidade. A atmosfera era pesada e o ar parecia vibrar com uma energia invisível. Você precisa se concentrar, disse Gustavo, enquanto acendia as velas ao redor do círculo. Não importa o que aconteça, não saia do círculo. Sentei-me no centro, segurando a caixa e o espelho. Gustavo começou a entoar palavras em uma língua que eu não reconhecia, mas que pareciam ressoar no fundo da minha mente. No início, tudo estava silencioso. Mas então, o ar ficou gelado e as velas começaram a piscar. Uma sombra surgiu no canto da sala, crescendo e tomando forma. Era a figura do espelho. Você acha que pode me expulsar? Disse ela, com uma voz que parecia vir de todos os lados. Eu sou parte de você agora. Ela se aproximou do círculo, mas parou ao chegar perto dos símbolos. Gustavo continuou a entoar o cântico, e a figura começou a se contorcer, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Eu posso te dar tudo o que você deseja, André, disse ela, sua voz se tornando doce e sedutora. Basta dizer que me aceita. Não ouça, gritou Gustavo. Ela está tentando te manipular. Mas a entidade sabia exatamente onde atacar. Ela começou a assumir formas familiares. Minha mãe, meu pai, minha ex-namorada. Cada um deles olhava para mim com olhos cheios de mágoa, dizendo coisas que me perfuravam como facas. Você nunca foi suficiente, André. Você destruiu tudo ao seu redor. Você merece isso. Eu lutei contra as lágrimas, tentando manter o foco. Mas a voz dela era como um veneno, infiltrando-se na minha mente. Enquanto Gustavo continuava o cântico, o ambiente ao nosso redor parecia ganhar vida própria.
As paredes da cabana pulsavam como se estivessem respirando, e um vento invisível girava em torno do círculo, apagando algumas das velas. A entidade estava ficando mais ousada. "Você não pode me derrotar, André", disse ela, sua voz reverberando com um tom de triunfo. "Eu sou parte de você. Seus medos, suas fraquezas, tudo o que você escondeu no fundo da sua alma. Por que resistir?" Ela começou a rir, e o som era horrível, uma mistura de vozes sobrepostas, cada uma mais carregada de desespero que a outra. Então, ela assumiu outra forma, a de uma criança. Era eu, mas muito mais jovem, talvez com 7 ou 8 anos. O menino olhou para mim com olhos grandes e inocentes, mas havia algo profundamente errado nele. "Você se lembra disso?" perguntou, apontando para a cicatriz em sua testa. Um fragmento de memória que eu havia enterrado há muito tempo veio à tona. Eu caindo de uma árvore quando era criança, enquanto minha mãe gritava desesperada. Aquela cicatriz era o resultado. "Você nunca esqueceu o que aconteceu depois, não é?" continuou a figura. "Como ela chorou por dias, como você se culpou." "Chega!" gritei, minhas mãos tremendo enquanto seguravam a caixa. Mas a entidade continuava, assumindo uma forma após a outra, cada uma representando um momento de dor que eu tentava esquecer. Era como se ela estivesse desenterrando tudo o que havia de mais sombrio em mim e jogando na minha cara. "Ela está tentando quebrar seu espírito", gritou Gustavo, sua voz firme apesar do caos ao nosso redor. "Não dê ouvidos a ela. Concentre-se." Eu fechei os olhos, tentando bloquear as visões e focar na única coisa que ainda parecia real: o peso da caixa em minhas mãos. O espelho, agora descansando em cima da caixa, começou a brilhar com uma luz fraca e oscilante, como uma chama prestes a se apagar. "Você quer saber o que está realmente dentro de mim?" disse a entidade, sua voz agora soando como a minha própria. "Abra o espelho. Veja o que você teme." Meu instinto gritou para não obedecer, mas algo dentro de mim, talvez minha curiosidade ou minha fraqueza, começou a ceder. Minhas mãos se moveram quase por conta própria, levantando o espelho da caixa. "Não faça isso", gritou Gustavo, mas era tarde demais. Quando olhei para o espelho, não vi meu reflexo. Em vez disso, vi algo que não consigo descrever completamente. Era um vazio, uma escuridão infinita que parecia consumir tudo ao seu redor. E no centro daquela escuridão havia uma figura. Eu. Mas era uma versão de mim mesmo que parecia ter sido consumida por séculos de sofrimento. Seus olhos eram 2 buracos negros e um sorriso terrível se espalhava pelo rosto. "Você entende agora?" disse a entidade, com uma voz que parecia vir de dentro do espelho. "Eu sou tudo o que você enterrou. Seu medo, sua culpa, sua dor. E agora eu sou você." De repente fui puxado para dentro do espelho. Era como cair em um abismo sem fim. Ao meu redor, cenas da minha vida passavam como fragmentos de um filme. Momentos de felicidade, mas também de arrependimento, falhas e perdas. "Você nunca foi bom o suficiente", sussurrava a voz da entidade. "Sempre decepcionou aqueles que confiavam em você. Por que lutar contra o inevitável?" Eu caí no chão com força, de volta ao círculo dentro da cabana. O espelho estava novamente em minhas mãos, mas agora sua superfície estava rachada, como se estivesse se desfazendo. "É agora ou nunca, André", gritou Gustavo, seu tom mais urgente do que nunca. "Recite as palavras finais do cântico." As palavras estavam em um idioma que eu mal conseguia pronunciar, mas algo em mim parecia reconhecê-las. Elas saíram da minha boca como se fossem uma parte esquecida de mim. Enquanto Gustavo continuava o cântico, o ambiente ao nosso redor parecia ganhar vida própria. As paredes da cabana pulsavam como se estivessem respirando, e um vento invisível girava em torno do círculo, apagando algumas das velas. A entidade estava ficando mais ousada. "Você não pode me derrotar, André", disse ela, sua voz reverberando com um tom de triunfo. "Eu sou parte de você.
seus medos, suas fraquezas, tudo o que você escondeu no fundo da sua alma. Por que resistir? Ela começou a rir, e o som era horrível, uma mistura de vozes sobrepostas, cada uma mais carregada de desespero que a outra. Então, ela assumiu outra forma, a de uma criança. Era eu, mas muito mais jovem, talvez com 7 ou 8 anos. O menino olhou para mim com olhos grandes e inocentes, mas havia algo profundamente errado nele. Você se lembra disso? Perguntou, apontando para a cicatriz em sua testa. Um fragmento de memória que eu havia enterrado há muito tempo veio à tona. Eu caindo de uma árvore quando era criança, enquanto minha mãe gritava desesperada. Aquela cicatriz era o resultado. Você nunca esqueceu o que aconteceu depois, não é? Continuou a figura. Como ela chorou por dias. Como você se culpou. Chega, gritei, minhas mãos tremendo enquanto seguravam a caixa. Mas a entidade continuava, assumindo uma forma após a outra, cada uma representando um momento de dor que eu tentava esquecer. Era como se ela estivesse desenterrando tudo o que havia de mais sombrio em mim e jogando na minha cara. Ela está tentando quebrar seu espírito, gritou Gustavo, sua voz firme apesar do caos ao nosso redor. Não dê ouvidos a ela. Concentre-se. Eu fechei os olhos, tentando bloquear as visões e focar na única coisa que ainda parecia real. O peso da caixa em minhas mãos. O espelho, agora descansando em cima da caixa, começou a brilhar com uma luz fraca e oscilante, como uma chama prestes a se apagar. Você quer saber o que está realmente dentro de mim? Disse a entidade, sua voz agora soando como a minha própria. Abra o espelho. Veja o que você teme. Meu instinto gritou para não obedecer, mas algo dentro de mim, talvez minha curiosidade ou minha fraqueza, começou a ceder. Minhas mãos se moveram quase por conta própria, levantando o espelho da caixa. Não faça isso, gritou Gustavo, mas era tarde demais. Quando olhei para o espelho, não vi meu reflexo. Em vez disso, vi algo que não consigo descrever completamente. Era um vazio, uma escuridão infinita que parecia consumir tudo ao seu redor. E no centro daquela escuridão, havia uma figura. Eu. Mas era uma versão de mim mesmo que parecia ter sido consumida por séculos de sofrimento. Seus olhos eram 2 buracos negros e um sorriso terrível se espalhava pelo rosto. Você entende agora? Disse a entidade com uma voz que parecia vir de dentro do espelho. Eu sou tudo o que você enterrou. Seu medo, sua culpa, sua dor. E agora eu sou você. De repente, fui puxado para dentro do espelho. Era como cair em um abismo sem fim. Ao meu redor, cenas da minha vida passavam como fragmentos de um filme. Momentos de felicidade, mas também de arrependimento, falhas e perdas. Você nunca foi bom o suficiente, sussurrava a voz da entidade. Sempre decepcionou aqueles que confiavam em você. Por que lutar contra o inevitável? Eu caí no chão com força, de volta ao círculo dentro da cabana. O espelho estava novamente em minhas mãos, mas agora sua superfície estava rachada, como se estivesse se desfazendo. É agora ou nunca, André, gritou Gustavo, seu tom mais urgente do que nunca. Recite as palavras finais do cântico. As palavras estavam em um idioma que eu mal conseguia pronunciar, mas algo em mim parecia reconhecê-las. Elas saíram da minha boca como se fossem uma parte esquecida de mim. A entidade começou a gritar, e o som era ensurdecedor. Ela se contorcia dentro do círculo, sua forma mudando de uma para outra, enquanto a luz ao nosso redor ficava mais intensa. Você acha que pode se livrar de mim? Gritou ela, sua voz carregada de ódio. Eu sempre estarei aqui, André. Sempre. Com as palavras finais do ritual, o espelho explodiu em 1000 pedaços, espalhando fragmentos brilhantes por toda a sala. A entidade soltou um último grito antes de desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu foi quase tão aterrorizante quanto o caos. Gustavo me ajudou a levantar. Eu estava exausto, mas vivo. A caixa agora estava queimada, reduzida a cinzas no centro do círculo.
Acabou? Perguntei, minha voz rouca. Por enquanto, disse Gustavo, com um tom que não me deu muito conforto. Mas coisas assim, elas nunca desaparecem completamente. Certifique-se de que as cinzas sejam destruídas e nunca deixe ninguém repetir o que você fez. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação estranha. O ar parecia mais leve, mas algo dentro de mim ainda estava inquieto. Os meses que se seguiram foram relativamente tranquilos, mas eu ainda ouvia sussurros às vezes. À noite, no silêncio da minha casa, sentia como se algo estivesse me observando. E então, uma manhã, enquanto organizava o sótão, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Um pequeno fragmento do espelho, esquecido no bolso da minha jaqueta. Ele estava rachado, mas quando olhei para ele, vi algo que me fez tremer. Meu próprio reflexo, sorrindo de volta para mim. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir este relato. E lembre-se, há coisas neste mundo que nunca deveriam ser abertas, vistas ou libertadas. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas histórias nos comentários. Até a próxima, se você tiver coragem.